Dores nas costas e as doenças da coluna vertebral estão entre as queixas mais comuns nos consultórios médicos e afetam milhões de brasileiros. Pessoas no mundo inteiro sofrem com dores na coluna. E esse sofrimento ele pode ser constante e ele pode impactar muito a qualidade de vida. Existem muitos tratamentos convencionais, mas nesse contexto, os produtos à base de cannabis, a terapia canabinoide, vem ganhando cada vez mais destaque. Por isso, hoje, a gente vai conversar com o Dr. André Evaristo, conhecido aqui no Brasil como Dr. Coluna. Tudo bom, Dr. André? Muito obrigada por participar do Portal Cannabis Saúde. Tudo bem? Boa tarde, Denise. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente consegue entreter a sua audiência. Vamos sim, doutor. Antes de começar as perguntas, me permita te apresentar. O doutor é parte do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês, onde ele trabalha, e também desenvolve pesquisas na Faculdade de Medicina do ABC. Doutor, a cannabis com potencial anti-inflamatório, ele vem crescendo como uma alternativa terapêutica aqui no Brasil. Então, eu gostaria que o doutor explicasse como é que a cannabis atua no alívio das dores crônicas associadas a doenças da coluna, como, por exemplo, a hérnia de disco, lombalgia ou até a estenose de canal. Denise, obrigado pela pergunta. Assim, a cannabis, a utilização da cannabis, ela vem crescendo muito em múltiplas especialidades e na cirurgia de coluna não seria diferente. É, o principal uso dela é em relação às dores crônicas e às doenças mais crônicas. Os quadros mais agudos, de dores cruciantes, de perda de movimento, perda de sensibilidade, de doenças mais graves, de acometimento mais agudo, ela tem menos indicação. Já nas doenças crônicas, pacientes crônicos com dores há anos, muitas vezes, assim, excelentes indicações de pacientes que já foram operados, que não tiveram um resultado muito satisfatório numa primeira abordagem, pacientes que você tem uma relação da ansiedade junto com o quadro álgico, o quadro depressivo junto com o quadro álgico, a gente está tendo cada vez mais indicação e cada vez mais aceitação. Com certeza que posteriormente a gente vai discutir as substâncias específicas que fazem parte da cannabis, mas é importante que o seu portal saiba, e eu não tenho vergonha de dizer isso, que eu acho que a gente está ainda num começo, num estudo incipiente do potencial que essa planta pode trazer no estudo terapêutico. Então, hoje a gente já tem muitas indicações, hoje a gente já tem muitos pacientes fazendo uso da substância, mas eu acho que isso daí tem uma tendência de crescimento, não só por parte dos usuários, como por parte do conhecimento e do estudo científico relacionado à planta. Com certeza, atualmente o Brasil tem 672 mil pacientes, pessoas que fazem tratamento com cannabis, mas não há dúvidas de que esse número ele é subestimado, né, doutora? E que vai crescer, embora subestimado, ele ainda vai crescer, à medida também que o acesso cresce e que até os Sim, médicos, né, doutor? e assim, eu acho que essa é a sua, o que eu quis dizer especificamente foi até os médicos. Eu acho que essa sua frase foi específica, porque na medicina a gente costuma dizer, uma frase que a gente costuma dizer que a gente chama de curva de aprendizado. Então você começa a usar uma terapia, você começa a usar uma substância, você começa a usar um procedimento cirúrgico que seja, você tem uma curva de aprendizado que você aprenda a usar isso. Então, são tratamentos que a gente pode dizer que são extremamente recentes. Então, não só o público está aprendendo e conhecendo a respeito do tratamento, entendendo como é que é esse tratamento e procurando esse tratamento, como os médicos também estão numa fase de aprendizado. Para quem que eu indico? Olha, nesse caso foi bom, nesse caso foi ruim. Por que que nesse caso não foi bom? Por que será que esse paciente evoluiu tão melhor do que este daqui? Então, eu acho que a gente ainda está dentro de uma janela de aprendizado, e uma janela de aprendizado que vem se mostrando extremamente satisfatória e benéfica. Então, hoje nós já temos inúmeros benefícios e resultados maravilhosos? Temos. Mas eu acho que conforme a classe médica for aprendendo mais, a gente consegue otimizar esse tratamento. Com certeza. Doutor, em relação às moléculas da cannabis conhecidas como fitocannabinoides, como os fitocannabinoides são utilizados nesse tratamento e como é que eles diferem em termos de efeitos e de aplicação clínica? Então, esse ponto específico é algo que eu acho muito interessante, porque o pessoal que está ouvindo a gente não precisa se preocupar com as siglas, é só tentar entender o conceito. Mas basicamente a gente tem duas moléculas principais, que é o CDB e o THC. O CDB ela está extremamente relacionada ao tratamento de convulsão. E o THC vai estar mais relacionado ao tratamento de ansiedade, depressão e dor crônica, porque ele traz um relaxamento e um alívio dos sintomas álgicos ou dos sintomas de dor. Essas duas moléculas elas conseguem ser sintetizadas. Eu consigo produzir um CDB sintético, eu consigo produzir um THC sintético, que seria vendido na farmácia como um comprimido, por assim dizer. O que acontece é que a gente observa que se eu der só o CDB ou só o THC, ou os dois misturados, nem de longe eu vou ter o mesmo efeito do que o óleo. Porque a planta, ela não tem só o CDB e o THC, ela tem inúmeras outras substâncias. E quando a gente pega esse full espectro, quando a gente pega esse óleo, quando a gente pega esse conjunto de substâncias, elas potencializam o efeito do CDB e elas potencializam o efeito do THC. Então, a gente fala de CDB e THC do ponto de vista científico, mas na verdade é o óleo, é o extrato da planta, é o conjunto de moléculas que vai ter um melhor resultado e uma melhor interação.
Uhum. O doutor Coluna apoia o uso de cannabis no tratamento de dores da coluna e nessa área, principalmente onde a população brasileira é tão impactada? Assim, sem dúvida nenhuma que eu apoio o uso medicinal da planta. É, eu tenho uma resistência ao uso recreativo da substância. Não pelo uso recreativo da substância em si, mas pelas consequências que isso pode trazer, principalmente quando esse uso recreativo acomete crianças e adolescentes. Mas eu não tenho o menor pudor de dizer que o uso medicinal da planta, ele hoje é uma ferramenta importantíssima no tratamento dos pacientes crônicos. Os resultados que a gente tem com a utilização de CDB em crianças com convulsão é assustador de tão bom. Não tem doenças convulsivas de crianças que têm 40, 50 convulsões por dia, não responde a nenhum outro tratamento, e com o canabinoide essas crianças realmente têm um controle da convulsão. Então, seria até leviano da minha parte contradizer os efeitos benéficos da substância no tratamento terapêutico. Uhum. Doutor, e para pacientes com dor crônica na coluna, tá? Que já utilizam tratamentos, já fazem tratamentos convencionais, eles podem associar ao uso do CBD e do THC ou de um óleo full spectrum, por exemplo, a esse tratamento convencional? Se sim, é possível com o tempo que esse paciente deixe o tratamento convencional para utilizar apenas os produtos à base de cannabis? Então, Denise, dentro da minha especialidade, que é a cirurgia de coluna, as patologias da coluna, esse perfil de paciente é o que mais se beneficia. Então, você tem aquele paciente que ele já passou por inúmeros tratamentos e mantém um quadro de dor crônica complexa intratável, esse seria o CID. Um quadro de dor crônica complexa intratável em virtude de alguma patologia da coluna. Pode ser uma hernia de disco, pode ser uma estenose de canal, pode ser outras patologias. Esses pacientes crônicos, eles realmente se beneficiam muito. O que eu posso te dizer aqui é em relação à minha prática clínica, a gente vê esses pacientes melhorarem efetivamente com a associação de terapias convencionais com o óleo da cannabis. Então você tem um paciente que mesmo você utilizando altas doses de medicação convencional, ele mantém um quadro de dor. Você introduz a cannabis e esse paciente tem uma melhora efetiva. Eu não tenho experiência em pacientes que realmente conseguiram ficar sem as medicações convencionais e ficar só no uso do cannabis. Essa troca de 100% de uma terapia contra a outra, eu não tenho experiência nisso. O que eu tenho experiência é na associação e na melhora dos pacientes com as terapias convencionais junto com a terapia do cannabis. Aí você vai perguntar, tá, então você acha que isso não pode acontecer? Não. Eu acho que meus pacientes são tão graves que a gente não tem esse potencial de usar nem só a terapia convencional, como nem só o cannabis. Esses pacientes são tão graves que eles precisam desse combo, eles precisam dessa combinação. A cannabis Quando a gente como vai um aliado, então, doutor? exatamente. Agora, quando você vai buscar outras especialidades, quando você vai buscar, por exemplo, dor de cabeça crônica, alterações neurológicas, alterações psiquiátricas, aí sim a gente vê uma quantidade grande de pacientes que consegue trocar as medicações convencionais pelo uso da cannabis. É que eu não tenho essa experiência, eu não peguei isso ainda, mas assim, a gente sabe que isso existe. Perfeito. Doutor, quais são as principais indicações ou até as contraindicações no uso da cannabis para pacientes com problemas na coluna? Então, principais indicações e principais contraindicações. Assim, eu vou até fazer um trocadilho com essa pergunta aqui. Eu acho que a principal indicação é que não tem contraindicação. Assim, eu tô brincando aqui, claro que vou falar aqui em tom de brincadeira, mas seria assim, mal não faz, né? Então, assim, nunca ouvi falar de nenhum efeito colateral grave no uso de cannabis. Já vi muitos pacientes que tentaram a terapia e não se sentiram bem, não tiveram a melhora efetiva e a gente teve que abandonar para tentar outra terapia. Mas eu não me recordo de nenhum paciente que teve um efeito colateral grave, que teve um mal-estar extremo ou que relatou algum incômodo ou um inconveniente grave. Então, eu acho que uma excelente indicação é que não tem contraindicação. A outra indicação que a gente vai ter são distúrbios do sono, distúrbios convulsivos, pacientes com dor crônica que não respondem a outros tipos de tratamento, quadros de ansiedade que às vezes só o tratamento convencional não está tendo efeito, pacientes muitas vezes que as terapias convencionais não acham uma solução, não acham uma explicação, não conseguem resolver o problema. Aí, com o uso da cannabis, você cria uma esperança de uma abordagem diferente para esses pacientes. Então, acho que os benefícios são muitos, os malefícios são poucos, e os efeitos colaterais nem de longe são graves ao ponto de contraindicarem o uso. Então, acho que isso daí são as principais indicações e contraindicações. Perfeito, doutor. E patologias específicas da área do doutor? O doutor pode compartilhar um pouco das experiências, pacientes com determinadas condições, e gostaria de saber quais são elas, que o doutor prescreveu e viu de fato nessa associação a cannabis como uma aliada no tratamento, viu que o doutor observou realmente melhorias no paciente. Eu acho que dentro da minha especialidade, a principal indicação são os pacientes que têm quadro de dor crônica. Ah, Os quadros mais agudos, se você tiver uma hernia de disco aguda com uma compressão de raiz, o tratamento vai ser cirúrgico. Se você tiver uma estenose de canal, que é até um tema que a gente tinha discutido previamente, antes da gente entrar aqui no ar, que é uma compressão da medula, porque o canal medular vai se estreitando. O tratamento é essencialmente cirúrgico.
Se você tiver uma deformidade grave ou uma patologia cervical grave, o tratamento é essencialmente cirúrgico. Então, dentro da cirurgia de coluna, a gente tem aqueles pacientes que têm doenças e conseguem conviver com a doença através de atividade física, perda de peso, fortalecimento muscular, trabalho de grupos musculares específicos. A gente tem aqueles pacientes graves, que são de uma abordagem cirúrgica para a resolução do problema. O que acontece, Denise, é que, infelizmente, muitos desses pacientes, mesmo com tratamento cirúrgico, eu consigo salvar a função. Eu tenho um paciente com estenose canal que está ficando literalmente paraplégico. Eu opero ele e eu salvo o funcionamento das pernas, eu salvo a micção, eu salvo a função urinária, a função intestinal, mas muitas vezes eu não consigo controlar a dor com a intervenção cirúrgica. Esses pacientes vão demandar cuidado, respeito e acompanhamento a longo prazo. Esse é o grupo de pacientes que vai ter a melhor resposta ao uso do cannabis. Perfeito, doutor. Muito bom. Doutor André, muito obrigada por Eu que compartilhar todo agradeço. esse conhecimento aqui com o Portal Cannabis Imagina. Saúde. É uma história emocionante escutar esse tipo de paciente que tem a vida tão impactada por uma condição e aí consegue, né, resgatar essa qualidade de vida aliando tratamentos à base de cannabis já com tratamentos convencionais, até com cirurgia, né, como é o caso do... Assim, eu queria deixar só como mensagem final, eu queria agradecer o seu empenho, agradecer o seu canal em desmistificar os preconceitos que envolvem esse tipo de tratamento. E muitas vezes a gente bloqueia um tratamento efetivo por um preconceito que a gente tem em relação a um produto. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que o uso medicinal é diferente do uso recreativo. Não estou dando minha opinião, mas o uso medicinal é diferente do uso recreativo. A partir do momento em que a gente tem autorização para fazer o uso medicinal, é porque já passou por inúmeros órgãos regulatórios, já passou por inúmeros comitês médicos e multidisciplinares, já foi liberado pela Anvisa, liberado por outros órgãos regulatórios. Então, as pessoas têm que saber que se isso for prescrito por um profissional da saúde, é porque a gente tem embasamento científico que justifique o uso com baixo ou nenhum risco e o seu público pode ficar tranquilo no uso medicinal da planta, porque realmente ele é efetivo e traz resultados maravilhosos para a grande maioria dos usuários. Perfeito. É o acompanhamento médico, né, doutor, que se faz Hum, imprescindível na terapia canabinoide. A resposta sim, se encontra aí nessa ponte entre médicos e pacientes e que os pacientes muito encontram, assim, né, essa ponte através do portal Cannabis e Saúde. Doutor, muito obrigada novamente. sim. Eu que agradeço. Valeu. Um beijo, um abraço para sua audiência e, se Deus quiser, a gente marca um segundo encontro aí.